Olá, seja bem-vindo ao Conexão História. Me chamo Dailo Costa. Hoje iremos falar sobre a influência dos piratas na colonização. Fiquem comigo nessa aventura. A pirataria marítima e os grandes piratas da história são temas que sempre chamam a atenção de muitas pessoas, incluindo aqui no Conexão História. A chamada Era de Ouro da pirataria perdurou pelos séculos 17 e 18, especialmente na região do Caribe. Entretanto, esta prática existe há quase 4.000 anos em diferentes lugares, como no Mar Mediterrâneo, no Oceano Pacífico e também na costa que hoje é o Brasil. Os piratas tiveram um papel importantíssimo na colonização portuguesa da América. Quando Portugal, Espanha e o Papa Alexandre VI chegaram ao que viria a ser o acordo do Tratado de Tordesilhas e dividir o Novo Mundo entre as duas potências, os portugueses estavam focados nas rotas marítimas entre Europa e Índia, que tinham feito de Lisboa um dos principais centros de toda a Europa. Além do lucrativo comércio de tecidos e especiarias, os portugueses exploravam a cana-de-açúcar nos Açores e tinham feitorias na costa africana, onde comercializavam pessoas escravizadas, ouro e madeira. Por isso eles não tinham grande interesse nos seus novos territórios americanos, nem tinham recursos sobrando para uma colonização. Nas primeiras décadas, após o Tratado de Tordesilhas, a presença portuguesa onde hoje é o Brasil resumiu-se a expedições para reconhecimento e marcar presença, como expedições de Pedro Álvares Cabral em 1500 e a de Gaspar de Lemos no ano seguinte. Com essas expedições, os lusos construíram feitorias para exploração do pau-brasil, usando mão de obra indígena e também realizar comércio com os nativos. As outras potências europeias não aceitaram o tratado, que repartia todo o continente americano entre Portugal e Espanha. Rapidamente, a França e a Inglaterra enviaram expedições pelo Atlântico. A primeira expedição francesa ao território onde hoje é o Brasil foi realizada apenas 4 anos depois dos portugueses. O interesse francês era inicialmente marcar presença no território português, assim iria evitar conflito com sua vizinha Espanha. Para os franceses, Portugal seria uma ameaça menor e com menos capacidade de se defender pela costa. Existia outra maneira das potências europeias se fazerem presentes na América, muito simples e barata, com o uso de corsários. Estes eram similares aos piratas, mas que possuíam uma carta de curso, autorização de um governo a pilhar navios de outro país. Com a América movimentada, atraiu muitos piratas. Durante 2 décadas, piratas e corsários, franceses e ingleses, saquearam feitorias e cargas de navios portugueses. Com isso, Portugal inicia mais expedições para vigiar o litoral do atual Brasil e expulsar eventuais piratas. Uma dessas expedições ficou conhecida como Guarda-Costa. Uma dessas expedições foi a de Cristóvão Jacques, em 1516. Ainda assim, não eram suficientes e Portugal teve que adotar uma nova estratégia, a de efetivamente ocupar o território, com a expedição de Martim Afonso de Souza, em 1530. A pirataria é um dos motivos para a colonização efetiva pela costa. Os portugueses construíram fortes como, por exemplo, o Forte dos Reis Magos, para a defesa do seu litoral. No início do século XVII, Recife era a capital do Brasil holandês e o seu comércio era muito agitado. Muitos piratas atuaram nas águas dessa região e durante décadas a ilha de Santo Aleixo foi um refúgio de piratas. Um deles foi Moses Henrique, um pirata português judeu que fugiu da perseguição religiosa e entrou para o serviço dos holandeses.
Outro período que concentrou ataques na costa brasileira foi durante o ciclo do ouro, nas Minas Gerais. Na expectativa de capturar navios com ouro e pedras preciosas, atraíram muitos piratas e corsários. Em 1710, o corsário francês Jean François, com 6 navios e 1.000 homens, tentou tomar uma carga provinda das Minas Gerais, mas foi derrotado. Outro corsário francês foi com uma expedição ainda maior, com 18 navios e 4.000 homens, organizado e financiado por integrantes da nobreza francesa. Talvez tenhamos um pirata nascido no Brasil, Bartolomeu Português, que operou no Caribe na década de 1660. É dele um dos primeiros registros do Código dos Piratas. Nesses códigos continham um conjunto de regras de sua vida. A maioria dos piratas viviam de vender coisas como tabaco e vela, não de tesouros de ouro. Andar na prancha é algo com registros raríssimos. A perna de pau era comum para amputados na época, raramente recebiam cuidados médicos. Já as bandanas era mesmo comum para proteção contra o sol. Muitos piratas ficaram muito conhecidos, como Edward Teach, o famoso Barba Negra, inglês, operou no Caribe e na costa da América do Norte. Temos também o pirata William Kidd, que originou o mito do tesouro enterrado. Temos 2 exemplos femininos, Anne Bond e Mary Read, que se faziam presentes no Caribe. Como havia uma superstição que mulheres no navio davam azar, se vestiam-se como homens. O pirata de maior sucesso, Bartholomew Roberts, teria capturado mais de 400 navios em sua carreira. Isso é tudo, pessoal. Se gostaram, deixa o like. E lembrando, cabeça sempre aberta. Paz profunda, Daílo Costa.